Meus queridos amigos, hoje eu vou fazer uma teoria que vai explodir a sua cabeça sobre o incrível circo digital. E em breve eu vou fazer a dublagem de Digital Circus do episódio 8 sobre as valas do Caim. Então bora lá pro vídeo que tá imperdível. Bem, meus queridos amigos, a teoria começa assim. A bolha não seria a inteligência artificial, a segunda inteligência artificial. Seria, sim, outra pessoa que estaria preso nas armazenações do Caim. E, tecnicamente, ele estaria preso e o Caim teria aprisionado ele quando ele devorou ele. Então, basicamente, teria outra inteligência artificial escondida dentro do circo. E o Caim seria uma, por conta que não vemos ela no flashback do Kingo do episódio 8. Deixa eu mostrar a cena aí. Vocês viram que a bolha não estava em nenhum momento desse flashback do Kingo. Então, tecnicamente, a bolha não estava lá. O Caim deve ter visto que a bolha deve estar entediado, criou uma nova amiga para ele, e essa foi a origem da bolha de Digital Circus. Ou, melhor, um vírus. Igual todo mundo está falando que a teoria é que ela é um vírus. Ela pode ter surgido com um vírus, apesar do tempo, depois que a Agatha chegou. Depois que a Agatha chegou, pode ser que ela tenha visto uma oportunidade de entrar no circo. Mas vamos pular essa daqui. O que nos interessa é o episódio 9. Bem, o episódio 9, o que eu acho que vai acontecer? Os abstraídos poderão voltar. O que você está falando? O Caim, ele pode abstrair as pessoas, lembrando elas do seu passado, enlouquecendo, como ele fez com o Jax no episódio 7, certo? Então, e se ele fez isso com o Scratch, a pessoa que fez essa inteligência artificial, e como o Caim morreu no último episódio, então aí tecnicamente ele não teria o circo inteiro ir embora. E como o Caim controla as abstrações, pela minha teoria, faz de conta que o Caim controla as abstrações. Porque na minha teoria isso faria um pouco mais de sentido. O Caim controla as abstrações, certo? Certo. Aí, com isso, o Caim ia acabar só voltando as abstrações, voltar a serem a pessoas humanas ou personagens do circo. E como prova, o Caim e a bolha não estavam lá. Mas, para impedir E com isso, vemos no bug que aconteceu com a bolha, ela teve um bug e poderia ser essa inteligência artificial que eu falei no começo. Como, por exemplo, o Abel. O Abel seria a inteligência artificial que bugou a bolha para fazer ela deletar o Caim e acabar sendo deletada junto. E aí, os membros do circo teriam que achar o Scratch e o Kingo ia falar essas informações. Esse eu queria procurar o Scratch, mas só como vemos, tem mais duas bolhas, o spoiler lá da Glitch. Então, tecnicamente, sobraria duas bolhas. E as bolhas, acho que basicamente seriam inúteis. Seria só como um espaço ou algo mais interessante que eu vou me aprofundar depois a mais nessa teoria. E assim, eles iam tentar procurar o Scratch ou ir no campo de abstrações, e também poderia essas bolhas, como eu falei agora, poderiam corromper os nomes deles, e por isso, bem que disseram que eles não iam sair do circo, porque a bolha fez os sistemas deles, dos nomes, bugarem. Então, tecnicamente, eles não conseguem saber o nome, por isso está todo mundo dizendo que eles não vão sair do circo. Essa teoria faz muito mais sentido quando você olha de um lado. E olhando por esse lado, acho que o Abel não ia ficar nada feliz de vazar os nomes deles. E a bolha seria uma das responsáveis por não deixar ninguém sair do circo. Ou seja, se nós conseguimos tirar o Abel e ao mesmo tempo a bolha, eles poderiam conseguir sair do circo. Mas só como a própria Gooseworks disse, o final não é nada feliz, eles poderiam só simplesmente deletar a bolha e o Abel seria um novo líder e ia conseguir fazer o circo voltar ao normal de novo, só que como um novo líder. E caso eles saíssem do circo naquela hora, ou se não saíssem, se saíssem, vamos falar agora se saíssem, o Jack seria o único que ficaria sozinho, já que afinal vemos o seu flashback vendo lá
que ele não gostaria de sair nunca do circo. Então, ou seja, ficaria o Scratch, já por causa do tumor que ele tinha, e o Jax no circo digital. Ou seja, essa teoria se considera muito mais parecida com a realidade que temos. Ou seja, em resumo, a bolha é um vírus, o Caim foi, basicamente, não pode mais fazer nada, e as abstrações poderiam voltar, e o Jax poderia se desculpar com a Ribbit. E essa foi a teoria, gente. Eu sei que a teoria é bem longa e bem complicada de entender, mas se você olhar bem e atentamente, dá pra ver um pouco de sentido nessa teoria. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todos e tchau!